Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Amados do Senhor, Lília, seja bem-vinda, saudade de você, que Deus te abençoe, te guarde, aleluias, todos os dias da tua vida, você e a sua casa. Wallace, seja bem-vindo em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um de nós, cada um que vai assim, ouvir a palavra, que sejam edificados, amados do Senhor. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Independente de qualquer situação, a gente precisa se alegrar, se regozijar no Senhor, dar a Ele louvores, aleluias. Que Deus nos abençoe, que Deus entre na sua casa e abençoe a sua casa. A palavra hoje é para a família, a palavra hoje está extraordinária. Deus, Ele é tremendo, oh, aleluias. Quando a gente pensa, amados do Senhor, que não tem mais solução, Jesus chega com solução, aleluias. Lia, eu estava pensando em você hoje, Lia. E eu disse, eu vou mandar um recado para Lia, ela precisa ouvir esta palavra, aleluias. Neide, seja bem-vinda em nome de Jesus. Inalda, minha irmã, espero que esteja assistindo também aí junto com Lia. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amados do Senhor, como é maravilhoso. O privilégio de poder falar do amor de Deus é grandioso, amados do Senhor. Pastor Isaías Daniel, seja bem-vindo em nome de Jesus, grande homem de Deus. Pastor Isaías é pastor, é músico, é profeta, glória a Deus. Valdir Prado, seja bem-vindo e edificado em nome de Jesus. Saudades de você, meu amado, seja bem-vindo no nome de Jesus. Sempre me lembro de vós nas minhas orações. A paz do Senhor para todos. Amados do Senhor, peço a vocês que divulguem essa live, que compartilhem. Outras pessoas precisam ouvir esta palavra. Eu quero te dizer uma coisa, na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus. Ouça bem que esta palavra, ela é profética para nós nesta noite. Amados, interessante que antes de eu trazer a palavra, de Deus colocar assim a palavra na minha boca, o Espírito Santo começa trabalhando no meu coração e eu recebo esta palavra para poder ministrar. Quero registrar aqui a minha mãe Aurora Isis, que está assistindo a live conosco, a mulher mais linda do mundo. Amanhã vamos passar a tarde quase todas juntas. Que Deus abençoe, seja edificada minha mãe com esta palavra. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que foi que disseram ao seu respeito. Eu também não sei o diagnóstico que você recebeu. Eu também não sei qual foi a palavra que foi lançada para os teus filhos. Eu não sei qual foi a palavra que foi lançada para a sua vida. Eu não sei qual foi a palavra lançada para o teu ministério. Aleluias. Mas eu quero declarar uma coisa nesta noite. Na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome bendito de Jesus. Pastor Isaías, guarde a palavra, aleluias. O tema da live de hoje é morte cancelada, oh, aleluias. Morte cancelada é a palavra de Deus para nós nesta noite. Eu não sei o que você está passando, mas Deus me levanta para dizer que a morte foi cancelada. Mas que tipo de morte você pode estar pensando? Missionária, que tipo de morte? A morte dos teus sonhos foi cancelada. Aleluias. Glória a Deus. A morte dos teus filhos foram canceladas. Se alguém disse que o teu ministério não foi para frente, ou que o teu ministério vai fracassar, deixa eu te dizer uma coisa, a morte para o teu ministério foi cancelada. A última palavra, ela é de Deus, não é do homem.
A última palavra não vem da expectativa do homem ao meu e ao teu respeito. Entenda isto nesta noite. Independente do que você esteja passando, independente do que você venha passar, independente do Golias que se levanta dentro da tua casa, querendo te afrontar, independente de qualquer coisa, cancelada foi a morte pelo poder do sangue de Jesus. Cancelada foi a morte pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Eu convido a vocês, amados do Senhor, para abrirem as suas Bíblias no livro que escreveu São Lucas. Nós vamos para o capítulo 7, vamos ler poucos versículos, de 11 ao 15. E a epígrafe do texto diz assim: o filho da viúva de Naim. Todos podem abrir a Bíblia e começar a ler. Deixa eu só ressaltar uma coisa que eu acho muito importante, que eu fico assim maravilhada todos os dias. Eu sei que eu digo isso muito nas lives, mas essa é a palavra da cruz que eu creio, é essa a palavra da cruz que eu prego, eu não posso ser diferente disso. Amados, eu tenho um hábito, quando eu acordo, eu corro e pego a minha Bíblia. E eu tenho uma curiosidade, uma pressa, às vezes até um medo, e eu abro logo para ver se eu encontro ainda as escrituras, a Bíblia escrita. Porque eu sei que vai ter um momento que eu vou procurar e ela não vai estar mais, só vai estar a capa e o livro. Você vai folhear a sua Bíblia, amados do Senhor, e você não vai encontrar uma letrinha, você não vai encontrar. A graça ainda está aqui. A palavra está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. E a gente precisa ler essa palavra, amar essa palavra. E a gente vê coisas extraordinárias quando a gente começa a estudar a palavra, a Bíblia Sagrada. Amados, eu tenho um hábito de leitura desde quando eu era solteira. Eu ficava madrugada dentro lendo a Bíblia e eu sempre tive uma sede muito grande da leitura. Eu não entendo hoje como as pessoas não têm sede de ler a palavra de Deus. E eu tenho uma sede porque a gente aprende, a gente cresce na graça e no conhecimento. E quando eu abri a Bíblia e eu já vou assim, às vezes, com o coração até acelerado, amados do Senhor, isso é muito sério. E quando eu pego a Bíblia, eu digo, meu Deus, que a graça ainda esteja aqui. E que eu encontro a Bíblia Sagrada, as letras, e eu começo a beijar. Eu digo, Deus, a graça ainda está aqui, tu não levasse ainda. É privilégio. Você já leu a Bíblia hoje? Você já meditou? Você já declarou o seu amor para Deus hoje? É hoje. Amanhã pode ser que não dê tempo, amados do Senhor. Eu amo quando todos saem de casa e eu fico só. E eu começo a glorificar a Deus sozinha. Não precisa plateia, não precisa ninguém, é você e o Senhor. E eu começo a dizer, Deus, como eu te amo, como tu és bom, como tu és grande, como tu és magnífico. E eu me pego glorificando a Deus. E me pego chorando, porque a grandeza e o amor dele é muito grande. A graça está aqui. Vocês conseguem ver, estão com a Bíblia aí, conseguem abrir. A graça está aqui, aleluias. Louvado seja o Senhor. Amados do Senhor, mas vamos lá. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. A gente vai ler até ao 15, certo? O 15º. A epígrafe do texto diz, o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ela à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se, oh, aleluias, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores, aleluias. E chegando-se, tocou o esquife e os que o levavam pararam e disse, jovem, eu te digo, levanta-te, aleluias. E o defunto assentou-se e começou a falar e o entregou à sua mãe. Vamos até o 16º, até o 17º, certo? Aí vamos agora para o 16º. E de todos se apoderou o temor e glorificavam entre nós. E Deus visitou o seu povo.
Deus visitou o seu povo, guarda esta palavra. Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amados do Senhor, o que me chamou a atenção nesse texto é que a gente lendo, a gente vai entendendo. Quando fala do filho da viúva de Naim. E o texto vai discorrendo, dizendo que essa mulher ela só tinha um filho. Ela não tinha dois, ela só tinha um. Mas a epígrafe do texto já começa, o filho da viúva de Naim. Ou seja, além dela ter perdido o esposo, ter ficado viúva, ela perde também o filho. A situação dessa mulher, com certeza, era uma das piores situações. Quando ela estava levando o seu filho, ela estava enterrando os seus sonhos, talvez o seu projeto de vida. Ela estava enterrando a pessoa que ela mais amasse, era o seu filho. Só que quando ela vai saindo da cidade, oh, aleluia, na porta da cidade, porque quando o defunto sai da sua cidade para ser enterrado, naquela época tinha os portões, as cidades tinham portões, ouça bem, e quando aquele defunto passava do portão para ser enterrado, ele não voltava mais. Era a lei deles, era costume da época. Eles não voltavam mais, porque já era uma pessoa imunda, ele não voltava mais. Mas o que foi que aconteceu? O que é algo extraordinário, que quando ele ia saindo, antes que ele saísse, esta viúva se encontra com Jesus. Antes que aquele jovem saísse, o levassem para ser enterrado, ele se encontra com Jesus. Mas sabe algo que me chama a atenção? A Bíblia vai nos dizer que o próprio Jesus tocou no esquife, ou seja, na cama que carregava ele, ouça bem, aleluias. Tocou na cama que carregava ele, ou no leito que carregava ele. Aí diz assim, olha, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. É muito difícil nós estarmos com um problema, nós estarmos com uma dor, com algo terrível. E quando alguém chega para nós e diz, olha, não chora, muitas vezes a gente não entende, porque muitas vezes a gente acha que as pessoas não estão nem aí para a nossa dor. Talvez algumas pessoas não liguem para a sua dor, e por também não terem o que dizer, elas dizem, não chore. Mas nós precisamos entender que quando Jesus diz não chore, ele está dizendo, eu sou a solução. Quando Jesus diz não chore, Jesus está dizendo não se desespere que eu cheguei. Antes que o defunto saísse da cidade, Jesus se encontra com ele na porta. O que é que nos leva a meditar nesta palavra? Aleluias. É que Deus chega na hora certa. Eu sei que parece uma loucura o que eu estou dizendo, que Deus chega na hora certa, se o jovem já estava morto. Já estava no esquife, já estava pronto, uma multidão estava pranteando aquele jovem. Na época eles também tinham uma tradição que eles, amados do Senhor, as mulheres eram pagas para chorar nos enterros, mesmo que não tivesse sentimento algum, porque o defunto tinha que ser bem acompanhado ou bem cortejado. E o que eu acho interessante é que Jesus chegou na hora. Mas para esta multidão, Jesus não chegou na hora. Ele simplesmente estava só consolando aquela mãe, consolando aquela mulher, porque o rapaz já estava morto. Eu quero que você entenda uma coisa, na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus, a morte foi cancelada. Muitas vezes, amados do Senhor, nós ouvimos palavras contrárias em relação aos nossos filhos. Pessoas que olham e que julgam e que dizem coisas que vêm nos entristecer e que condenam e que começam a lançar semente de morte na vida dos nossos filhos. Você precisa entender, você precisa se posicionar e não permitir que isso torne um veneno, como falamos na live anterior, veneno na panela. Muitas
muitas vezes você está com um projeto e chega alguém e você permite que seja colocado veneno na sua panela. O que não for de Deus, você não deve aceitar. E não espere que ninguém venha tirar o veneno da sua panela, porque a panela é sua. Você tem autoridade de repreender. Deixa eu te dizer uma coisa. O sangue de Jesus jorrou ontem por você. O sangue de Jesus jorrou de manhã por você. E o sangue de Jesus está jorrando neste momento por você. Você precisa tomar posse daquilo que Deus te deu. Não tomar posse daquilo que Deus não te deu. Existem muitos crentes que tomam posse de coisas que Deus não deu a ele. Guardam uma palavra contrária que foi lançada em relação à educação dos filhos, em relação ao ministério, em relação à vida particular, em relação a tudo, à saúde, a tudo, guardam aquela palavra contrária, mas não são capazes de guardar a promessa. Aprenda uma coisa nesta noite. Satanás conhece as promessas de Deus na tua vida. E sabe o que é que Satanás faz? Mara, ele não esquece. Satanás não esquece as promessas de Deus na tua vida. Mas qual é a prova que Satanás não esquece as promessas de Deus na minha vida? A prova que Satanás não esquece é que ele fica lançando palavras contrárias na tua mente, que descem ao teu coração e que muitas vezes paralisam você de adorar o Senhor. Você precisa entender nesta noite, Satanás não esquece as promessas que Deus te fez. E ele desempenha o papel dele muito bom, muito bem. Ele disse, eu vim matar, roubar e destruir. Cabe a nós, como cristão, como igreja do Senhor, guardarmos as promessas do Senhor. E mesmo que setas se levantem, mesmo que palavras do inferno se levantem, você precisa estar firme na promessa, porque a última palavra não vem do homem, a última palavra vem do Senhor. Você precisa entender que para a minha vida e para a vida da igreja do Senhor Jesus, a morte foi cancelada. E Satanás sabe que a morte foi cancelada. Aí ele começa a te mostrar, olha, mas a sua dependência do remédio. Aí Satanás começa, olha, mas contudo você fica nervosa. Aí Satanás começa, cuidado na sua diabetes. E ele começa a lançar coisas que estamos passando, nos bombardeando 24 horas. Por quê? Porque Satanás sabe qual é o seu papel na sociedade. Satanás sabe como vai desempenhar na minha e na tua vida. Só que eu, como igreja do Senhor Jesus, eu preciso declarar todas as manhãs, que eu sou do Senhor Jesus. A morte foi cancelada. Aleluias. Quando Jesus disse não chores, ele estava dizendo, olha, eu sou a vida. Eu tenho a solução, eu tenho o consolo, oh, aleluias. Mas, amados do Senhor, o que eu acho muito interessante no versículo 14, que diz assim, e chegando-se, primeiro ele vê a mulher na porta da entrada da cidade, porque ela ia saindo. Aí o Senhor chega na hora e diz a ela, não chores. No versículo 14 ele diz, e chegando-se, tocou o esquife, ou seja, a cama, e os que o levavam pararam e Jesus disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Deixa eu te dizer uma coisa, levanta e volta a sonhar, levanta e volta a sorrir, levanta e volta a cantar. Você que canta, levanta e volta a cantar. Você que ora, levante-se e volte a orar. Você que toca algum instrumento, levanta-te e começa a tocar. Você que prega e parou, levanta-te e começa a pregar. Você que tem o dom de cura, o dom de imposição de mãos, levanta-te e faz a obra do evangelista. Aleluias. Porque Deus, Ele é contigo. O que eu acho lindo no Senhor? Ele nem chega antes e nem depois, ele chega no tempo certo. Declare para a sua alma nesta noite, minha alma, te alegra, porque Deus chega no tempo certo, e quando ele chega, ele cancela a palavra que foi lançada de maldição.
Quando ele chega, ele cancela a morte. Quando ele chega, ele cancela as frustrações. Quando ele chega, ele traz alegria. E quantas vezes Satanás quer acuar a igreja, mostrando apenas as dificuldades. Satanás está ligado e sabe as promessas que Deus tem na sua vida. Então te liga e mostra para Satanás a quem tu serve, a um Deus grande, a um Deus todo-poderoso. Mas o que diz a Bíblia é que Deus moveu-se de íntima compaixão. Sabe a lição que a gente tira com isso, Bernadette? Deus moveu-se de íntima compaixão. É que quando eu estou triste, oh, aleluia, como eu tenho convicção disso. Quando nós estamos tristes, quando estamos angustiados, aleluias, ele se comove com íntima compaixão. O seu vizinho pode nem entender a sua dor, pode nem ligar para você. Alguém da sua família pode até lhe chamar de dramática, mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus se enche de íntima compaixão por você. Jesus, aleluias, se enche de íntima compaixão por você. E nós temos o Senhor, oh, aleluias, como grande general de guerra, que não perde batalha, não tem problema não. O sonho está saindo da cidade. O sonho acabou. O sonho morreu. Tentaram cancelar. Tentaram botar uma pedra. Deixa eu te dizer uma coisa. A morte foi cancelada, volta a sorrir. A morte foi cancelada, volta a sorrir. As frustrações vão desaparecer. A alegria vai voltar. Mas cabe a você não permitir que coloque veneno na sua panela. Precisamos entender isso. Se Satanás coloca veneno, é porque nós deixamos. Se eu estou na minha casa, na minha cozinha e tem panela lá, e eu estou tomando conta para alimentar quem? A mim e a minha família. E se de repente aparece veneno ali, é porque eu permiti um estranho entrar e colocar veneno na minha comida, na minha panela. O que a gente vai entender com esta palavra? Que a morte foi cancelada por misericórdia. A morte foi cancelada dos teus sonhos, mas cabe a você se posicionar como igreja. Na minha panela ninguém bota veneno. A morte foi cancelada, porque eu sei em quem eu tenho crido e estou certo que ele é poderoso. Mas aí a Bíblia diz que Jesus tocou no esquife e os que levavam todos pararam. E Jesus disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Que palavra gloriosa. Jesus cancela a morte. Aleluia. Jesus cancela a morte. Que negócio. Como é que se cancela a morte? Não já morreu? Não já está indo se enterrar? Não já está tudo certo? Não vestiram lá o defunto? Não está tudo organizado? Mas Jesus chegou. Aleluia. E cancelou aquela morte. O que serviu de espanto para muitas pessoas. A morte foi cancelada porque Jesus chegou antes que ele fosse enterrado. Não se ele tivesse sido enterrado, ele não pudesse fazer, porque com ele está a vida. Oh, aleluia. Mas o Senhor diz, a ti te digo, levanta-te. Aí a Bíblia diz que o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. Essa palavra é profética. O Espírito Santo está me dizendo algo tremendo. Aí dizia, o defunto assentou-se e começou a falar e o entregou a sua mãe. Ou seja, quando o Senhor deu a ordem, aí o moço se sentou e começou a falar. O que eu preciso que você entenda com esta palavra. Aleluia. Oh, aleluia. Que mesmo que tenham cancelado os seus sonhos, ouça bem no nome de Jesus, você vai se sentar. Vai refazer suas ideias. Aleluia. Você vai falar, você vai declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, a bênção de Deus sobre a sua casa, a bênção de Deus sobre a sua família. Você precisa declarar, porque ele já deu ordem e a morte foi cancelada. Então começa a refazer os teus sonhos, começa a refazer os desejos do teu coração. A morte foi cancelada. Te senta. Pega uma agenda e começa a escrever os teus sonhos, porque eles vão acontecer, porque Jesus disse que ia acontecer. Aleluias! Aleluias! Bendito seja o Senhor.
e todos se apoderou. E de todos se apoderou o temor, e glorificaram entre nós. E glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amados do Senhor, todas as pessoas que estavam ali, aquela multidão que estava ali, ficaram assombrados, assoberbados, assustados com tamanho milagre, com tamanha obra que Deus fez. Porque só Deus sabia o que essa mãe esperava desse filho. Só Deus sabia. Talvez fosse um arrimo de família. Os sonhos dela, o sustentador dela, o que ia provê-la na velhice. Quantas vezes criamos expectativa em relação a pessoas, em relação a filhos mesmo, em relação a tanta coisa, e de repente vem a morte dos sonhos. E de repente vem palavras contrárias contra a nossa casa. Não aceite nada, aleluias, que não venha do Senhor. Só queira aquilo que Deus tem para você. Porque se estivermos na vontade de Deus, onde há morte, Ele cancela a morte. Porque Deus é vida. Mas, amados do Senhor, aleluias, quando o texto diz aqui que os profetas ficaram admirados e disse: tem um profeta, eles disseram, os homens disseram, tem um profeta entre nós. E Deus visitou o seu povo, porque houve milagre. Porque Deus visitou o seu povo. Deixa eu dizer uma coisa, em nome de Jesus. Deus está visitando você nesta noite. Deus está visitando o teu coração nesta noite. Deus está visitando a tua saúde nesta noite. Deus está visitando a tua alma nesta noite. Deus está visitando a tua família nesta noite. A tua mente, a tua alma, o teu espírito e o teu coração. E quando Deus visita, Ele cancela a morte. Qual é o problema? Aleluias, aleluias. Qual é o problema? Ele cancela a morte. Ora, se cancelou, a gente vê no texto que ela já tinha acontecido. A morte já tinha acontecido. Ele disse: não, eu não quero mais que seja desse jeito. O rumo vai ser outro. Esta viúva de Naim, ela também não vai ficar sem o seu filho. Tem coisas que Deus diz para nós: você não vai perder. Oh, aleluias. Você não vai perder, porque eu não deixo. Ah, você pode estar dizendo: mas Senhor, já morreu. Não tem problema não, onde é que está a morte? Diga para Deus nesta noite, onde é que está a morte? Em qual área da sua vida? Porque Ele vai cancelar nesta noite. Porque nesta noite aprove a Deus a visitar o seu povo. E quando Deus visita o seu povo, há milagres. Quando Deus visita o seu povo, há algo extraordinário. O versículo 17, vamos encerrar com ele. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinhança. O negócio foi tão sério, tão extraordinário, que a fama de Jesus correu por toda a vizinhança. Mas eu quero dizer para vocês, amados do Senhor, que Zaqueu, o publicano, ouça bem, ele era um cobrador de impostos. Então ele não era um homem bem visto, bem quisto pela sociedade. Ele estava fadado aí para o inferno. Zaqueu, ele tinha muitas dificuldades. E o que eu acho interessante, que nós sabemos o trajeto de Zaqueu, porque ele ouviu falar que Jesus, ouça bem que isso é profético esta noite, ele ouviu falar que Jesus ia passando e ele sabia que onde Jesus passava, ele deixava sinais, as sinais de Deus nesta noite para sua casa. Aleluia. E Zaqueu disse: bom, eu sou um homem de pequena estatura, eu sou pequenininho, mas eu vou subir em cima de uma figueira brava, porque quando ele for passando, eu vou vê-lo de longe, porque muita gente estava ali para ver o mestre. Então Zaqueu sabia que ia ser difícil. Amados do Senhor, Zaqueu tinha um desejo de chegar perto de Deus. Zaqueu tinha um sonho, mas o seu trabalho causava sua morte espiritual. Ele era cobrador de imposto. Ele não era amado pela sociedade. Alguns teólogos dizem que ele ainda cobrava mais, amados. Ele cobrava ainda mais. Mas, amados do Senhor, Zaqueu sobe na árvore.
A Bíblia diz que era uma figueira muito brava. E ele subiu, ele só queria ver. Mas Jesus é que vê tudo. Jesus é que sabe de tudo. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus olha para aquela figueira brava, onde tinha uma multidão ali seguindo ele. Mesmo que tenha uma multidão, eu sei que tem muita gente necessitada. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus sabe o teu endereço, aleluia. E Zaqueu sobe naquela figueira e Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Deus estava dizendo: Zaqueu, eu cancelo, oh, aleluia, eu cancelo a morte da tua vida. Tu vais ser um grande homem de Deus. Eu sei que tu estás sendo julgado, eu sei que tu estás sendo condenado. Eu conheço o que tu faz, as ocultas, Zaqueu. Foi isso. Eu sei que a sociedade te aponta, Zaqueu. Eu sei quem é você. Mas hoje, Zaqueu, com a tua atitude de subir nessa figueira brava, para me ver, Zaqueu, eu estou cancelando hoje a morte que estava sobre a tua casa. Eu estou cancelando hoje a morte que estava sobre a sua vida. Foi essa atitude que Deus tomou em relação a Zaqueu publicano. Ele teve uma atitude, ele quis, e Deus sonda o coração, e o Senhor dará a cada um segundo as suas obras. Aí quando ele sobe, Deus disse: esse homem quer ser transformado, este homem quer ser transformado. Aí Deus disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém. Eu quero, Zaqueu. Deus disse para ele: olha, eu quero pousar na sua casa. E Deus vai tirar a morte, aleluia. Cancela a morte da vida de Zaqueu. Talvez se fosse perguntar àquele povo, aleluia, se fosse investigar, eu quero saber, vocês acham que Zaqueu morre? Aleluias. Eu condeno Zaqueu. Eu acho que aquela sociedade que era ali espremida para pagar imposto ali, condena. Jesus disse: hoje eu cancelo a morte da vida de Zaqueu. Você está entendendo? Quando você procura Deus, procura andar na presença de Deus, Deus cancela a morte. Mas mais extraordinário, só alguns exemplos, amados. Eu não quero me deter muito essa noite. Mais extraordinário, aí teve a história do filho da viúva de Naim. Estava sendo enterrado ainda. Mas tem a história de Lázaro. 4 dias, cheirava mal, ninguém queria mais. Uma insatisfação e todo mundo, mas ele era tão amigo. Mas Jesus era tão amigo de Marta, Lázaro, né? E Maria sempre se hospedava lá, e eles botavam tudo que tinha de melhor. E todos ali admirados, porque Lázaro morreu, Jesus já volta com 4 dias, já cheirava mal. Já tinha sido enterrado, Lázaro já tinha sido encerrado. Aí quando Deus chega no meio daquela dor, a Bíblia diz que Jesus chorou. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não chora porque você está doente. Aleluia. Jesus não chora porque você está com depressão. Jesus não chora por causa do teu sofrimento. Jesus não chora por causa dessas coisas. Sabe por que ele chora? Porque ele chorou aqui. Ele não chorou porque Lázaro estava morto e fedendo já há 4 dias. Talvez até em estado de decomposição. Jesus chorou porque não viu fé naquele povo. Jesus chorou porque não viu fé naquele povo. Isso não quer dizer que Deus não se incomode com a tua dor, não é isso. Mas Deus nos convida a crermos mesmo nas dificuldades. Ele nos convida a crermos mesmo com o vento contrário. E foi isso que Jesus chorou, porque não viu fé. Aprenda nesta noite, no nome de Jesus, a agradecer a Deus por todas as coisas. Aí Deus chega, aí ora. É linda essa oração, amados do Senhor. Aí Jesus, orando, diz: Pai, eu sei, oh, aleluia, aleluias, Pai, eu sei que tu sempre me ouves, me atende, Senhor, mas, Senhor, é por causa dessa multidão. Deus sempre ouve você, aleluias, Deus sempre ouve você, creia tão somente, aleluias. Nós precisamos tirar o veneno da panela. Que veneno? A falta de fé. Qual o veneno? A falta de perdão. Qual é o veneno? A falta de amor. Qual é o veneno? Fala mal do irmão. Qual é o veneno? Está em desobediência à palavra de Deus. Qual é o veneno? Falar dos pastores. Qual é o veneno? Falar da sua liderança. Qual é o veneno? Malhar seu presidente, gostando dele ou não. Precisamos orar, aleluias, por eles, pelos governantes. Isto é bíblico.
Precisamos tirar o veneno. A gente coloca veneno na nossa comida e a gente come. Eu acho impressionante, Aline. A gente tempera, começa a colocar tudo quanto é veneno, depois a gente senta, parece que não fizemos nada e começa a nos alimentarmos. É por isso que tem muita gente morta dentro das igrejas. É por isso que tem muita gente doente dentro das igrejas. É por isso que tem muita gente cambaleando como ébrio dentro da igreja. O sistema, ouça bem, o sistema do inferno foi implantado dentro das igrejas. Estou escrevendo sobre isso. O sistema do inferno foi implantado dentro das igrejas. As igrejas estão tomando partidos. Eu sou de Silas, eu sou de Apolo, eu sou de João, eu sou de Paulo. O corpo de Cristo não pode ser dividido. A gente vai para a igreja, enche a nossa panela de veneno, aí dá aos nossos filhos. Precisamos tirar o veneno da panela, porque Deus ele nos ouve. Mas o veneno que eu estou vivendo, o veneno que eu estou colocando na panela, aí Deus não me atende. Aí ele não vai cancelar a morte. Eu preciso tirar o veneno para que a morte seja cancelada. É horrível, amados do Senhor, falarmos para quem já morreu. Sabe por quê? Porque Deus não espera nada dos mortos. Deixa eu dizer uma coisa. O que é que você tem feito para o reino? É que Deus não espera nada de morto. Deus só espera dos vivos. Quem está vivo aí dá glória a Deus. Quem está vivo aí dá aleluias. Deus só espera dos vivos. Porque morto não faz nada. Amados do Senhor. Não sei se já aconteceu com alguém que está nos ouvindo, que prega, que ministra. Você ir pregar numa igreja, onde tem mais de 200 pessoas, e você olhar para um sistema, e você olhar para o povo, você diz, Deus, como é difícil falar para defunto. Porque está vivo, amados do Senhor, é sentir a presença de Deus. E estar vivo é não ter uma panela cheia de veneno, e matando os outros. Perdoa. Ama, dá cara para bater, faz a obra, não fala mal de ninguém, escuta a voz do Espírito Santo. Se não concorda com alguma coisa, bota o joelho e vai orar. Tira primeiro o veneno da panela, que ele está nos ouvindo, mas ele só vai cancelar a morte quando eu tirar o veneno da panela. Eu quero que você entenda nesta noite, na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus, haverá cura, a morte será cancelada quando eu tiver uma atitude, eu tirar o veneno da panela. Vou dar apenas mais 2 exemplos de morte que foi cancelada. Se fôssemos falar aqui, íamos falar a noite toda, amados. Eu não quero cansar vocês. Ismael estava fadado à morte, o filho de Abraão, com Agar. Depois que ela se viu, foi expulsa de lá pelo próprio Abraão. Toma, Agar, o cântaro, dá água à criança, essa comida por uns dias. E eu não quero nem saber, eu sei que esse menino vai se acabar e vai morrer por lá. Já estava tudo certo. Ismael era muito novo, ele não ia conseguir sobreviver naquele deserto só com aqueles mantimentos. Ele foi expulso de lá, nada ele fez. Os seus pais erraram. Aleluias. A sua senhora, a senhora de Agar, Sara errou, Abraão errou. E ele não tinha nada a ver com isso. Mas Ismael vai embora. Vai com a mãe, com pouca comida e com pouca água. Quando chega um determinado momento, ouça bem, no nome de Jesus. Chegou um determinado momento, aquela mãe disse assim, eu vou me afastar. A água acabou. Ele já está desfalecendo. Eu vou me afastar dele um pouco. Porque eu não quero nem ver a morte de Ismael. Realmente, qual é a mãe que quer ver a morte do filho? Qual é a mãe que quer ver a morte do filho? Então, Agar se afasta. Quando Agar se afasta, amados do Senhor, para não ver a morte de Ismael, aí Deus vai e fala com Agar. Sabe o que é que Deus diz a Agar? Agar, aleluia. Eu ouvi a voz do menino. Sabe o que é que eu entendo com isso? Agar não estava orando. Agar não estava orando. A morte foi cancelada porque Deus disse, mas assim, e o menino nem orou. A Bíblia, o texto diz assim, Agar, eu ouvi o choro do menino. Aleluia. Deus ouve o teu choro. Isso é maravilhoso. Deus ouve o teu choro. E ele diz,
E o Senhor disse, eu ouvi o choro do menino. H pega pela mão dele. Deus estava dizendo, eu não dei ordem para você desistir. Eu cancelo a morte de Israel agora. Perdão, de Ismael agora. E H pegou na mão do menino. Aí o Senhor disse, agora pega na mão dele. E volta para H. Perdão, e volta para Sara e Abraão. E pede perdão e te humilha. Porque eu estou cancelando a morte de Ismael. E Deus fez de Ismael um grande homem. Nós sabemos disso, amados. Mas a morte foi cancelada. A mãe achou que estava tudo perdido. Entenda uma coisa, não tem nada perdido. Deus tem solução. Deus tem solução. Cancela a morte, cancela documento, cancela a depressão, cancela vidas falidas espiritualmente. Deus cancela, mas Deus dá vitória. Agora tira o veneno da panela, porque o Senhor vai chegar e vai cancelar tudo quanto é desgraça, tudo quanto é catástrofe das nossas vidas. E para fechar, amados do Senhor, aleluia, falando de Ismael, eu quero falar de Isaac. Vamos fechar com Isaac, a história de Abraão. Deus também cancelou a morte de Isaac, como cancelou a morte do seu irmão Ismael. Nós sabemos que Deus pede a Abraão, eu quero o teu Isaac. Aí Abraão, muito penoso, o filho que ele muito amava. Aí Abraão disse, Senhor, tá difícil, mas eu vou levar. E Abraão vai e leva o moço para ser sacrificado. Só que quando chega lá, ele olha assim para os homens, os outros moços que estavam ajudando, ele olha assim para os homens, vamos dizer os empregados dele, e ele diz, ficai aí, eu vou subir com o menino, mas eu desço já. Que fé extraordinária de Abraão. Aí a Bíblia diz que quando Abraão foi sacrificar Isaac, o Senhor providenciou o cordeiro. Ou seja, Deus cancelou a morte de Isaac também. Porque Deus... Agora, vamos fechar com essa palavra. Porque foi... Perdão, só um momentinho. Amados, por que foi que Abraão... por que foi que Deus cancelou a morte de Isaac? Primeiro... Deus não queria matar Isaac. Falamos em outras lives que Abraão foi o homem que mais ergueu o altar ao Senhor. Abraão era o homem dos altares. Podem estudar isso. Peguem livros teológicos, vocês vão ver, é linda essa história. O homem que mais ergueu o altar foi Abraão. Todo lugar que Abraão ia, onde ele botava a planta do seu pé, ele dizia, Senhor, esse lugar é do Senhor. Faça a sua vontade. E ele consagrava. Em todo lugar que ele ia, ele erguia um altar. Será que onde eu chego eu digo, Deus, esse lugar é teu, faz a tua vontade? Deus, eu estou aqui, mas que eu seja um instrumento nas tuas mãos. Será que onde a planta do teu pé pisar, tu consagra a Deus, independente de quem esteja do teu lado? Então, Abraão era foi o homem que mais ergueu o altar. Aí, quando Abraão recebe Isaac, recebe a sua bênção, acontece algo que Deus fica triste com Abraão. 17 anos, quando Isaac completou. 17 anos que Abraão não erguia altar. Aí quando Deus pede a Abraão a Isaac, Deus estava dizendo, olha Abraão, eu não quero a morte do teu filho é filho da promessa. Eu só quero você de volta, Abraão. Eu estou com saudade dos seus altares. Eu estou com saudade da sua intimidade comigo, Abraão. Eu não quero acabar com Isaac. Deus cancela a morte de Isaac. Porque Deus viu que o coração de Abraão tinha se arrependido. Abraão, eu acredito, amados, o Espírito Santo me fazendo lembrar, me trazendo à mente. Eu acredito que quando Abraão disse, aleluias, veio isso à minha mente. Quando Abraão disse aos seus empregados, ficai aí que eu vou subir com o menino. Ele estava dizendo, agora eu entendi. Deus quer provar a minha fé, eu vou descer com o meu filho. Então Abraão estava entendendo já que Deus estava repreendendo ele. Deus estava dizendo assim para Abraão com essa atitude, eu não vou perder você pelo que eu lhe dei. Entenda uma coisa, Deus quer te abençoar, mas Ele não vai perder você pelo que Ele lhe deu. Vigia, Deus não vai perder você pelo que Ele lhe deu. Aí Deus vai cancelar a morte, aleluias. Deus cancela a morte de Isaac, mostrando para Abraão que só quer a sua adoração. Que aprendemos nesta noite, amados do Senhor. Tirar o veneno da panela, porque quando nós orarmos, o Senhor chega para cancelar a morte. Não permita
Que ninguém diga nada com os seus filhos. Que ninguém lance palavras contrárias com os seus netos, com as pessoas que estão sob a sua autoridade, com as pessoas que você ama. Elas não têm legalidade, então repreenda. Não deixem colocar veneno na sua panela. Tira todo o veneno nesta noite da sua panela. A minha oração a Deus, ao Todo-Poderoso, ao leão da tribo de Judá, aquele que era e que é e que há de ser, é que Ele abençoe a cada um de nós. Que Ele nos dê uma noite de paz e um sono reparador na sua presença. Que venhamos entender que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. A palavra de ordem para você nesta noite, na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus. A morte foi cancelada. A morte foi cancelada. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pelas orações. Eu quero dizer assim que eu estou com muito um recado para ler, para responder. E assim, eu não estou tendo condições de dar conta. Tem muita coisa para responder. Mas eu estou vendo aos pouquinhos. Eu estou respondendo aos pouquinhos, tenham paciência. Eu tenho muito carinho, todos os pedidos de oração que eu recebo, pode ter certeza. Eu tenho muito carinho, olha o message, só Deus tem, assim, me ajuda a responder e a ler. Muito obrigada. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Paz.